Quem dera. Bom, olha só. Então, não avancei, tá? Eu parei no tecido muscular cardíaco, certo? Então, o recorde, né? Ctrl R. Deixa eu ver. Tá gravando, será? Tá bom. Tá gravando. Não liguei, desculpa. Foi mal. Como é que faz aqui? Start vídeo. Beleza. Foi no esquelético? Eu já tinha terminado o esquelético, a hora que caiu, eu acho, mas vamos voltar. Volta. Aí. Então, eu falei o tecido muscular esquelético, ele precisa de muita energia, certo? Então, para produzir muita energia, a gente precisa de muito ATP, que é a moeda energética do nosso corpo. E para produzir muito ATP, a gente precisa de mitocôndrias. Para produzir mitocôndrias, nós precisamos de muitos núcleos. Então, cada célula muscular ela vai ser multinucleada, tá? Mais de um núcleo por célula, justamente por essa demanda de oxigênio. Então, se ela é tecido músculo-esquelético, como vocês acham que é a contração desse tecido? Será que ele é uma contração lenta ou uma contração rápida? A Thalita levantou a mão. Oi, Thalita, diga. Rápida, isso, esse. Ela é uma contração de boas. Ela é uma contração rápida, né? Então, ela é uma contração rápida e voluntária. Então, cada vez que você pensa, né? Você tem que pensar para que seus músculos ajam. Então, essa contração ela é rápida. E no tecido muscular cardíaco? Você não está ouvindo, Caio? Caio não está ouvindo. Bom, não adianta perguntar se ele estiver sem som, né? Caio. Agora foi o Caio que foi raptado. Tá. Por que que o Caio não tá ouvindo? Caio, tenta liberar o seu áudio e o seu vídeo para ver se ele força. Então pode sair, entrar. Eu esqueço que ele não tá ouvindo. Beleza. Enquanto o Caio tenta resolver, Kathleen, se estiver travando, você sai e entra que a gente que vê se melhora também, tá bom? Então, o tecido muscular cardíaco, veja, é um tecido muscular também, né? Só que ele é diferente. Por quê? Porque ele vai estar, se ele é cardíaco, ele vai estar no, Coração. no coração, perfeito. Então, olha só, ele ainda tem os discos, né, que a gente falou antes, né? Ele ainda é um tecido muscular estriado. Então, a contração dele é rápida ou lenta? Rápida. Contração rápida, porque afinal de contas o coração ele precisa bater, né? Ainda mais em momentos de emoção, ele precisa bater de uma forma mais acelerada. Então, para isso, ele também tem multinúcleos nas suas células. Só que olha só a diferença.
enquanto que o tecido muscular esquelético ele tem fibras paralelas entre si, olha essas ramificações aqui do tecido muscular cardíaco. Ignorem esse acento aqui, tá bom? Esse acento não devia estar aí. Por que vocês acham que existe essas ramificações aqui nas fibras do tecido muscular cardíaco? Alguém derrubou alguma coisa. Professor, pode repetir a pergunta que eu entrei? Respondo, pergunto. Por que o tecido muscular cardíaco ele tem essas ramificações aqui, enquanto que o tecido muscular esquelético ele é basicamente paralelo? Por que será? Tem um pouco a ver, Sabrina, mas não diretamente. Por proteção, isso, proteção setorial, Stephanie. Então, quando a gente contrai o músculo, a fibra, ela não precisa fazer com que a nossa mão inteira contraia, tá? Só que no coração, essa contração ela tem que ser para dentro, né? Então, ela tem que ser toda uniforme, né? Então, todos os ramos, eles têm que se quase que conversar entre si. Se uma parte falha, a outra ela tem que estar ativa ainda. Então, essas ramificações justamente fazem essa certa proteção do coração. Além dessa proteção, essas ramificações, elas conferem uma facilidade em modular o batimento cardíaco. O seu batimento cardíaco ele não é rápido e nem é muito lento o tempo todo, né? Então, quando a gente for estudar a parte do coração, a gente vai ver que toda a eletricidade espalha de uma vez no coração, certo? Primeiro por dentro e voltando por fora e voltando para cima, né? De cima para baixo, por dentro e por fora. Então essas fibras elas têm essa função de melhor distribuição nessas ramificações, tem essa função de melhor distribuição do fluxo elétrico. E esse cara aqui é o tecido muscular liso. O que não tem nele, então? Se ele é liso, ele não tem estrias, né? Então, ele não tem estrias, ele vai ser de contração de que tipo? Rápida ou lenta? Lenta. Lenta. Voluntária ou involuntária? Involuntário. Involuntária. E o coração, ele é estriado. Ele é um tipo de contração... Espera aí que o pessoal está com dificuldade para entrar. Alguém está com dificuldade de entrar? Professor, Oi. seguinte, conforme o senhor mexe o mouse, estão aparecendo alguns quadros cinzentos na frente dos slides. Daí tá meio que cobrindo, assim, não sei. Tá, deixa eu ver se eu tiro isso aqui, então. Vê se melhorou. Ainda tá na parte superior 2 quadros pequenos. Melhorou? Não, piorou, na verdade. Piorou? Aí agora sumiu, agora tá 2 pequenininhos em cima só. Mas não atrapalha. Mas aqui, conforme tava mexendo, tava aparecendo alguns quadros grandes na frente. É esse aqui? Esse aqui é um quadro cinza? Isso. Ah, tá. Esse e um em Aham. cima. Tá, esse quadro aqui e esse quadro aqui são vocês, tá? Ah, tá. Tá, então eu vou deixar ele aqui um pouquinho mais para lá. Mas tá melhor agora. Tá, gente, deixa eu só ver quem que tá com problema ainda para entrar. Tem alguém com problema para entrar ainda?
Bom, então, no coração, a gente tem o tecido muscular estriado cardíaco. Ele é de contração rápida, a gente já viu, e ele é voluntário ou involuntário? Involuntário. Involuntário, porque você não precisa pensar para o seu coração bater, né? E nem me venha falar porque eu tenho que não posso usar as minhas emoções para me apaixonar, né? Então, sim, o seu coração, você não manda no seu coração, não é isso, tá bom? Aliás, se eu fosse falar para vocês, né, o coração ele é basicamente uma bomba burra que toma choque e pulos, nada mais que isso. Pior desgraça é isso. O verdadeiro herói do nosso corpo é o fígado e vocês vão saber por quê, tá? Então, o tecido muscular liso, ele vai estar onde? Que tipo de órgão ele vai... Não, que tipo de órgão ele vai funcionar? Vai fazer funcionar? Tem uma dica no slide. Vamos lá, contração lenta, involuntária. Sistema digestivo? Sistema digestivo de uma forma geral, tá? Então, o sistema digestivo ou digestório, né, como ele é agora chamado, ele tem um sistema muscular dele que inclusive é muito poderoso. Ele é tão poderoso que você pode virar de ponta cabeça e comer uma banana ou tomar água. Eu não recomendo tentar, tá bom? A água provavelmente vai voltar pelo seu nariz. E a banana pode ficar entalada na sua garganta. Então, mas é possível, tá? Sob supervisão de um adulto, é possível engolir uma banana de ponta cabeça. Não a banana de ponta cabeça, você de ponta cabeça, tá bom? Então, esse é o tecido muscular liso. Ele vai ter uma contração bastante lenta, completamente involuntária, e ele está em todo o nosso sistema digestivo e também no nosso sistema circulatório, tá bom? Vamos tentar passar o slide sem grandes emoções. Beleza. Então, gente, para a gente falar de tecido, a gente tem que começar a classificar esse tecido, né? O tecido epitelial, ele pode ter 3 tipos de célula, né? Então, a célula pode ser escamosa, cúbica ou colunar. É por causa da forma da própria célula, né? Não tem muito segredo. Então, escamosa, ela tem outro nome também que chama laminar, tá bom? Vocês vão ouvir várias coisas que têm o nome escamosa no meio. Então, quando vocês ouvirem esse nome, vocês vão saber que é o tipo de célula chata, né? O tipo de célula laminar. Por exemplo, um câncer de célula escamosa. Câncer de célula escamosa é basicamente um câncer que atinge células chatas, tá? Então, a célula cúbica, né, ela vai ter um cubinho, um tipo de prisma, e o colunar vai ser uma coluninha, um prisma mais compridinho. Vou tentar passar de novo. Aí. E aí, lembra que eu falei de camadas? Então, cada vez que a gente falar de camadas dessa nossa lasanha, você vai sempre pensar qual que é a melhor lasanha. Geralmente a lasanha que tem mais camadas é a melhor. Então, a lasanha estratificada é a que mais tem camadas, tá? Camadas verdadeiras. Esse tecido estratificado do tipo... Que tipo de célula é essa aqui? Oh, caramba, desculpa. Que tipo de célula é essa? Vixe, Kathleen. A minha também não tá 100% não, viu? Deve ser o horário. Que tipo de célula é essa aqui, gente? Acabamos de ver ali no outro slide. Cúbica. Essa aqui é a escamosa. Olha só. Célula chata, isso. Célula chata ou, né, escamosa. Esse aqui, então,
é o tecido estratificado escamoso, tá bom? Então, esse tecido estratificado escamoso é porque tem várias camadas de uma mesma célula. E se fosse uma célula, por exemplo, colunar, seria o tecido estratificado colunar, tá? Esse aqui, ó, tecido simples, ou seja, quantas camadas tem? Uma. Não é muito difícil, né? Principalmente em certas regiões da pele, em certos órgãos que requerem uma única camada de células, por exemplo, que recobre o intestino, a gente vai ter esse tipo de camada, tá? Ela pode variar de acordo com o tipo de célula. E a gente também tem o pseudo estratificado. Gente, o que quer dizer pseudo? Pseudo. Pseudo é o quê? Hein, gente? O que quer dizer pseudo? Mentira, né? É mentira, falciane, falso. Então, pseudo, ou seja, um tecido falso estratificado. O tecido falso estratificado é aquele que até parece, olha só, ele até parece estratificado, mas na verdade ele não é. Nesse caso aqui, ele é um tecido colunar, né? O tecido pseudoestratificado, ele basicamente vai ser o colunar, não tem muito mais variantes. Por quê? Ele, na verdade, olha só, não tem mais de uma célula por camada. Na verdade, é uma camada só, né, do tecido colunar, que eventualmente tem uma célula ou outra aqui para baixo, mas que não forma um verdadeiro extrato, uma verdadeira camada. Por isso que ele é chamado de pseudo-estratificado. Tá? Então, por favor, classifiquem esse tecido aqui para mim. Estratificado, beleza. Qual tipo de célula? Cúbica. Cúbica. Então é um tecido cúbico estratificado, ou estratificado cúbico. Beleza? Ele não é pseudoestratificado, porque a gente está vendo as camadas, né? Ele não é colunar, porque as células são quadradinhas. E ele não é escamoso, porque ele não tem células chatas. Então a gente sabe que esses tecidos eles são polares, mas não esse tipo de polar não, é esse tipo aqui, ó. Ele tem dois polos. Ele tem um polo apical. Apical é de ápice, né? É a parte que fica para cima. E a parte basal, que é a parte que fica na base, certo? Então, geralmente, o ápice fica para fora do nosso corpo e a base fica mais para dentro do nosso corpo, e vocês vão ter uma surpresa quando eu falar o que é dentro e o que é fora do nosso corpo, tá? As células do tecido epitelial, elas são muito presentes em glândulas, tá? Então, quando eu falo de glândulas, eu sempre vou falar de glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Qual que é a diferença de uma glândula endócrina para uma glândula exócrina? Glândula endócrina e exócrina. O quadrado preto está em cima. Foi mal.
Aqui eu tenho que olhar o chat. E aí o quadrado preto é justamente o chat. Eu vou tentar jogar ele aqui. Atrapalha muito aqui? Então, o que que são glândulas endócrinas e exócrinas? Meu povo. Ai, ai, ai. Então, gente, uma glândula endócrina, ela é a que lança, certo? Como O que vai... sangue para a corrente sanguínea. Não entendi. Pode falar de novo? Elas direcionam a corrente sanguínea. Diretamente na corrente sanguínea. Isso, diretamente na corrente sanguínea, ou seja, para dentro do corpo. Perfeito. Isso. Quem falou? Quem falou? Larissa? Só falei que eu consegui lembrar. Tava tentando Então, lembrar. é isso mesmo. Então, as glândulas endócrinas, elas jogam as suas secreções. Então, quando a gente fala de glândula, a gente vai falar de secreção. Elas vão jogar todas as suas substâncias para dentro da corrente sanguínea. Enquanto que as exócrinas vão jogar para fora do nosso corpo, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a hipófise, nós temos a tireoide, nós temos o timo, nós temos as suprarrenais, nós temos o pâncreas, nós temos os testículos e, na mulher, os ovários. Uma pergunta. Pô, tá falando que tá acabando o tempo, gente. Não aguento mais essa história. Vai cair de novo, pelo jeito. Mas que coisa. Gente, em 10 minutos talvez caia de novo, tá? Eu vou ter que resolver esse negócio aqui, mas vai dar tudo certo, relaxa. Então, essas glândulas aqui são chamadas de endócrinas, né? O pâncreas é uma glândula mista, a gente já vai falar por quê. Me dá um exemplo de glândula exócrina, então. Beleza, Thalita. Tá bom, beleza. Então, o que que é uma glândula exócrina? Vou chutar a bilis. Não, Pâncreas. não. Pâncreas é. O pâncreas é uma glândula mista, então é uma glândula exócrina, sim. Testículo, ovário. Não. Todas endócrinas. Quem que faz suor? Glândulas sudoríparas. Sudoríparas, glândulas sebáceas. Essas são glândulas exócrinas, ou seja, jogam para fora do nosso corpo. Né? Agora eu pergunto para vocês. O pâncreas ele é uma glândula mista, ou seja, ele joga tanto para dentro quanto para fora do nosso corpo. O que que ele joga para dentro, o que que ele joga para fora e onde é que está o pâncreas? Faz de novo a pergunta, por favor. Faço. O pâncreas é uma glândula mista. Se ele é uma glândula mista, ele joga tanto para dentro quanto para fora as suas substâncias, certo? O pâncreas não está dentro do nosso corpo, então como é que ele joga as substâncias dele para fora? A gente sabe, por exemplo, que a insulina, né,
é uma das coisas que caem direto na corrente sanguínea. Mas o que que o pâncreas joga para fora e como é que ele joga para fora se ele está dentro do nosso corpo? Putz. Putz, é o nó na ideia, né? Vocês estão vendo onde é que está o pâncreas? Esse miolo aqui, gente, Essa é uma coisa no abdômen. é bem no centro do abdômen. Na verdade, ele está quase encostado na coluna, na parte de trás. Essa cauda dele aqui, né, na verdade, o corpo dele, ele está ligado no baço. Aqui em cima está o estômago, o duodeno. Ele ajuda na digestão, isso. Essa parte da digestão é chamada de função exócrina do pâncreas. Agora eu pergunto para vocês. Se é função exócrina, quer dizer que o estômago e o intestino, eles são a parte de dentro ou de fora do nosso corpo? De dentro? De fora. Nossa, que nó. Agora eu vou tentar desfazer o nó que eu fiz na cabecinha de vocês. Olha só. Se eu pegar o dedo e fizer assim, ó. O meu dedo tá dentro do meu corpo? Não. Não. Tá. Não. Não tá. Não tá. Se eu pegar esse tóxico aqui, que é uma cola, e fazer assim, ó. Ele tá dentro do meu corpo? Pera, fala de novo, por favor. Se eu pegar essa coisa tóxica aqui, ó, é um catalisador de cola. É super tóxico. Eu vou fazer assim, ó. Ele tá dentro do meu corpo? Tava dentro do meu corpo? Não. Difícil, né? Acho que não. Se não entrou em contato com essa língua, acho que não. Não é a questão da língua, é a questão da corrente sanguínea. Não, então não. Então, a corrente sanguínea, sim, é a parte de dentro do nosso corpo, porém, faz o seguinte: depois da quarentena, você pega um amiguinho, pode ser qualquer um que você goste mais, tá? E aí você sobe num prédio de 12 metros de altura, pega a boca do amiguinho e deixa o amiguinho esticar 12 metros até o chão, né? Ou seja, de boca ao ânus, nós temos 12 metros de comprimento, tá bom? Aí, enquanto você segura o amiguinho, assim, com a boca aberta para cima, você joga uma bolinha de gude, qualquer tipo de bolinha que você gostar, e você joga. A bolinha vai atravessar todinho esse tubo oco, certo? E vai sair lá pelo ânus. Certo? Tô errado ou deu tudo certo, assim? Vocês imaginaram a cena de forma adequada. Então, se eu falar que a bolinha atravessou, né, esse tubo, ele atravessou por dentro ou atravessou por fora do corpo? Lembrando, Foi por dentro. por fora. Por quê? Por dentro é corrente sanguínea. A É bolinha, verdade. a bolinha não tocou a corrente sanguínea em nenhum momento. Então, gente, tenham isso na cabeça de vocês. Vocês são um tubo, nós somos um tubo, né? Basicamente oco, que quando você coloca os alimentos para dentro, esse alimento ele é processado na parte de fora do seu corpo e não na parte de dentro. Então você joga suas enzimas, você joga o seu suco gástrico, tudo para fora, e essa coisa vai passando pela parte de fora do nosso corpo. O que você tem que fazer, na verdade, é captar os nutrientes que você precisa através dos mecanismos, por exemplo, intestinais, né, que são os ciliozinhos lá que a gente vai ver mais para frente. Então, quando você vai falar de comer, né, você é um tubo oco. Então, tudo que passar pelo seu tubo oco,
está na parte de fora do seu corpo, tá bom? Isso vale para maçã, banana, bolo, sorvete, pizza, e supositório também está na parte de fora do seu corpo, tá bom? E é por isso que o pâncreas ele é tido como uma glândula mista. Ele é uma glândula ao mesmo tempo endócrina, que secreta insulina e glucagon para dentro do corpo, né, na corrente sanguínea, e suco pancreático para fora do corpo. Nossa, Loucura, né? Então, meu meu Deus, nunca soube que eu fosse um tubo oco revestido de carne. Pois é, a gente é isso aí. O sistema digestivo está na parte de fora, exatamente. Exatamente. A parte de dentro do tubo digestivo ela é oca, portanto é a parte de fora. Não é à toa que entra ar, né, dentro desse tubo digestivo. Quando entra ar, basicamente o que acontece é ou você flatula ou você arrota. Então o ar ele tem que sair por algum lugar. E é por isso que não pode ir ar na corrente sanguínea. Vai acabar o tempo? É bem provável. Falta menos de 1 minuto. Eu vou parar um pouquinho aqui e eu vou tentar trocar de conta de novo, porque eu tinha trocado e ele voltou para outra conta. Vou tentar usar a conta do Senac de novo e a gente volta já, tá bom? A gente vai começar a falar de tecido conjuntivo. Só um minutinho, gente.